Então, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Quem estiver nos assistindo depois pela internet, também receba as bênçãos de Deus e de Jesus em seus lares. Vai dar início à nossa palestra desta noite. Primeiramente, agradecendo a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, para que estejam conosco, nos ajudando e nos auxiliando em mais esta tarefa. Seja uma noite de bênçãos e de luzes para todos nós. Que ao final da atividade de hoje, possamos levar um pouquinho dessa luz e dessa paz também para os nossos lares, nossos familiares, animaizinhos para aqueles que tiverem. Iniciando a nossa atividade de hoje, fazendo a oração de São Francisco, patrono da nossa casa. Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, mais compreender que ser compreendido, e mais amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Hoje estamos recebendo pela primeira vez mesmo, nunca veio fazer palestra aqui para a gente, nosso amigo Gabriel Ramos, vai fazer a palestra pela primeira vez aqui na nossa casa. Então, seja bem-vindo, Gabriel. E aí, pessoal, tudo bem? É uma alegria poder estar aqui e poder entender um pouco mais os propósitos dessa casa, né? Porque quando eu fui convidado para falar, eu me lembrei do Gandhi. Teve uma mãe, essa mãe, a criança estava comendo açúcar, estava comendo coisas muito erradas e pediu para o Gandhi falar para a criança não comer açúcar. Aí o Gandhi falou assim: tu pode trazer ele mês que vem? Daí a mãe falou: posso. Aí mês que vem, no outro mês, foi lá, a mãe levou o menininho e o Gandhi falou: você não tem que comer açúcar, tá bom? Daí a mãe perguntou: por que tu demorou um mês só para dar essa sugestão? Ele falou: porque mês passado eu comi açúcar também. E agora eu parei de comer açúcar e agora eu tenho autoridade de falar para o teu filho não fazer algo. Aqui é a mesma coisa. Eu já desde o ano passado estava diminuindo comer carnes, né? Animais. E depois desse convite, eu estava com mais alguns amigos meus lá do outro centro que a gente frequenta, que eu estudo lá, e a gente parou de comer carne. Eu parei de comer, eu fiquei com os ovos, com os ovos lácteos, não estou vegano, estou vegetariano, mas eu parei de comer carne porque ia ser meio complexo eu falar bem aqui de animais e falar da espiritualidade desses animais se eu fosse um nazista com os outros animaizinhos que morressem por mim. Então, eu mexeu muito essa vinda para cá. E eu acho que o nosso movimento espírita precisa entender agora esse novo passo, que é um passo de incluir o reino animal dentro da nossa doutrina, tá? Então eu vou falar sobre a natureza para vocês, né? Nós somos a natureza, somos uma expressão da natureza. E o sinônimo de natureza e de equilíbrio é a humildade. Então eu vou trazer conceitos para vocês do que é a noção dessa nossa integração com a natureza, tá? E como isso impacta na nossa visão de mundo, tá bom? Então, o que é ser humilde, né?
nós temos noção das nossas limitações, nós não nos valorizamos demasiadamente, não demonstra vaidade, modesto, né? Isso aqui é a definição de dicionário, tá bom? Demonstra obediência, respeito ou submissão. Ações humildes. Qualidade da pessoa humilde, modesta, simples, sem vaidade, simplicidade, escassez de luxo, de falsa ostentação. Humildade das roupas e dos argumentos e da gente, né? Isso é o que a gente estuda e a gente aprende no centro espírita que é a humildade. É ser simples, é ser modesto, é não ter vaidade. E daí como que a gente se porta para entender a humildade? O homem faz parte da natureza. Por mais que ele viva longe dela, ela sempre viverá dentro dele. Então, para a gente ter que falar em humildade, significa que nós estamos fora da humildade. A gente pede para todo mundo ser humilde. Significa que a nossa estrutura social é vaidade, é orgulho. Se vem espíritos de luz lá, Jesus, Kardec, com essas extensivas comunicações, e eles repetem a mesma coisa para nós. Vamos buscar a humildade e a simplicidade, porque o orgulho é a nossa destruição. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Significa que nós não estamos com uma visão humilde de mundo. E para a gente voltar para essa visão humilde, nós temos que entender o que é a vida. Então, eu não vou entrar em pormenores, né, porque tem os vírus, tem bactérias, tem protozoários, mas eu vou trazer para vocês a unidade de vida mais simples que existe na nossa Terra, que é a célula. A célula é uma unidade auto-organizada, tá? Que a partir dela, a esmagadora maioria dos seres vivos são formados. Muitos deles são unicelulares, né? Tem muitos animais que vivem com uma célula só, né? Muitas bactérias, muitos protozoários, né? Muitos algas, muitos seres unicelulares. E a partir dessa comunhão dessas unidades, nós vamos formando as complexidades. Nós, depois eu vou falar mais para frente, somos um amontoado de células. E como é que a célula funciona? Ela funciona estritamente fazendo o trabalho dela. Ah, Gabriel, é óbvio. É óbvio, mas ninguém se dá conta. Ela pega a comidinha designada, ela não pega nem mais, nem menos. Ela processa no DNA dela o que ela precisa processar. O tempo de vida dela ela respeita, no tempo certo ela se entrega e morre em detrimento do grupo. No corpo de vocês, quando uma célula está fazendo o trabalho dela, ela é silenciosa. Se o corpo de vocês e as células do corpo de vocês estão fazendo um trabalho bem feito, vocês não percebem essa função. É quando elas estão fora da função que vocês vão senti-las. Nas dores, nas doenças, nos desequilíbrios hormonais, orgânicos e o que quer que seja. Então, na simplicidade do trabalho humilde e da função específica de cada pessoa, nós ficamos silenciosos na nossa sociedade, na nossa vida. Nós nos tornamos obscuros no bom sentido. Nós nos tornamos anônimos. E trabalhando assim, nós conseguimos sustentar vibracionalmente toda a estrutura social da vida de vocês. Quanto mais grita a pessoa, menos ela está na função dela. E mais ela está deslocada do sentido de humildade. As célulazinhas, cada uma, esse aqui é um tecido de pele, tá? É a pele. Cada célula está coladinha junto com a outra. Cada uma fazendo a sua função,
E agora, essas células em conjunto, elas mudam de propósito. Com um aglomerado de células, elas evoluem e começam a trabalhar num outro sentido. Uma célula sozinha não serve nada. Agora eu junto alguns milhões de células, eu faço a pele. E a pele tem uma função muito superior essa função à da célula. Mas ao mesmo tempo, somente a célula fazendo o trabalhinho dela do jeito dela vai permitir que a função seja coordenada, harmônica, funcional. Agora eu vou dar um exemplo para vocês. Essa célula aqui fala, eu sou melhor que as outras. Essa aqui está fazendo errado, eu acho que eu posso fazer melhor. E eu vou me replicar. Eu quero que todas as células pensem como eu, sintetizem as proteínas como eu, façam como eu, porque todas as outras estão erradas. E eu vou criar um clone social, que todos vão pensar exatamente como eu, todos vão agir exatamente como eu. O que acontece com um tecido que tem uma célula desse jeito? Alguém sabe? É o câncer. Tá? O câncer é uma célula monoclonal, autorreplicada de iguais. Igual, fazendo a mesma função. Num primeiro momento, como é que ela fica? Quietinha ali, se publicando, se influenciando as outras células, porque o sistema tenta entrar em equilíbrio. Até o ponto que aquela ação danosa da célula chega ao ponto de causar uma desestruturação do tecido, que pode levar a uma desestruturação de todos os sistemas vitais e muitas vezes leva à morte, ao desencarne das entidades, da uma entidade que está sofrendo sobre isso. Isso é um exemplo de uma célulazinha que naquela função específica, na humildade que ela perde, ela impacta em toda uma vida. Dessas células, dos tecidos, a gente junta e forma os órgãos, forma os sistemas cada vez mais complexos, né? Então, de uma célulazinha de músculo, a gente faz um coração que faz todos os vasos. Então, a célula, vocês estão percebendo que ela nunca vai mudar a função dela. Uma célula muscular cardíaca vai ser sempre uma célula muscular cardíaca e endotelial. Uma célula nervosa vai ser sempre um neurônio. Uma célula pulmonar vai ser sempre aquela função. Só que em conjunto, elas conseguem criar funções mais complexas e respeitando as outras células, na função das outras células, e se considerando pequeno frente à estrutura, a coisa funciona. Todos os sistemas, eles vão se aumentando de complexidade e propósito. Agora, um tecido juntando, formando um órgão, e esse órgão formando um sistema, a função celular em conjunto, ela cria maravilhas, milagres. Juntando tudo isso, meus amigos, a gente cria um ser humano. E o que é o ser humano? Se não um somatório, eles falam em média 30 trilhões de células nós temos, tá? 30 trilhões, cada uma anônima, cada uma fazendo a sua função, cada uma nascendo, vivendo e no momento específico desencarnando. Nós trocamos todas as células do nosso corpo a cada 7 anos. Todas as células. As que mais demoram são os ossos e os neurônios, mas os neurônios não morrem, mas eles trocam toda a estrutura biológica deles, tá? Então a bioquímica corporal muda totalmente em 7 anos. E essas outras células que se entregam, porque elas começaram a ter uma função mais lenta, o organismo fala, você vai para o teu caminho, segue o teu rumo, que tem novas células que vão ajudar a seguir. Porque se você ficar aqui, a sua célula degenerada permanecer aqui, você pode alterar a função do órgão. E a célula, assim como nós, que temos o nosso ciclo, nós viemos,
vivemos e no momento oportuno a gente desencarna, deixando para as novas gerações as funções biológicas para fazer. E se a gente quiser bater o pé e dizer que a gente é mais importante e criar um monte de subterfúgio e ideias e culturas e coisas para poder que a nossa imagem fique? Pode acontecer. E muitas vezes essas ideologias que alguns dos nossos irmãos criam causam problemas sociais graves, né? Algumas células que não querem morrer criam sistemas filosóficos, políticos, culturais que podem fazer com que o nosso sistema entre em desequilíbrio. Por isso que a gente, não entendendo o conceito de humildade e de posicionamento social, olhando para a natureza, nós nunca vamos conseguir incorporar o conceito de que é ser humilde. Agora eu vou complicar. Então nós temos 30 trilhões de células, todas harmônicas, criando um organismo que é o organismo humano, que é o mais complexo que a gente conhece no universo. Faz maravilhas. Matemática, ciência, filosofia. Mas dentro desse nosso corpo, nós temos uma microbiota. Nós temos bactérias, fungos, vírus e parasitas. E vocês sabem que a quantidade de DNA e de células desses animais corresponde a 90% de todas as células do nosso corpo? Se nós temos 30 trilhões, nós temos quase 200 trilhões de bactérias, fungos e vírus no nosso intestino, nas nossas peles, circulando dentro do nosso corpo. A gente aprendeu que bactéria faz mal, a gente aprendeu que fungo faz mal, a gente aprendeu que vírus faz mal, mas eles fazem parte de 90% da nossa estrutura. E como é que a gente consegue entrar em equilíbrio? Porque nesse sistema, as células, juntamente com as bactérias e fungos, criam uma simbiose, uma troca, uma comensalidade, que são termos biológicos que dizem nós estamos em equilíbrio. As bactérias, agora, muitas de vocês já devem ter estudado que as bactérias do intestino são boas, né? Antigamente nem se falava isso, mas hoje, se tem bactéria boa, tem saúde. É tão importante as bactérias do nosso intestino que elas sintetizam quase 80% da vitamina B que vocês se alimentam, vitamina K. Todo o processo de síntese de neurotransmissores, como o triptofano, que vai formar a serotonina, vem da microbiota intestinal. Uma microbiota doente leva a todos os tipos de doenças que vocês podem imaginar. Entre elas, artrites, doenças autoimunes, doenças degenerativas e até o câncer. Então, hoje em dia, se vocês forem procurar um médico bom, ele já vai tentar ver como é que está a saúde intestinal de vocês, a saúde da microbiota de vocês e vai começar a tratar vocês com bactérias. Vocês já receberam tratamento de bactérias? Todo mundo come iogurte, toma Yakult, come lá, pega o fermentado, é bom fermentado, kombucha faz bem para a saúde. Vocês estão recebendo tratamento de bichinhos, que são amigos de vocês, e que nós esquecemos que nós estamos em um equilíbrio biológico, e nós não nos damos conta que se nós matarmos uma quantidade de bichinhos significativa do nosso corpo, nós morremos, tá? Isso é muito comum em pacientes com UTI, eu sou médico, então às vezes o paciente vai lá e eles dão antibióticos muito potentes. E esses antibióticos matam muitas bactérias e elas causam síndromes extremamente complexas que destroem o intestino e muitas vezes a pessoa morre de desequilíbrio hidroeletrolítico por causa de ter matado muita bactéria. Daí o tratamento qual que é? Entupir bactéria. Às vezes a gente precisa dar comprimido de fezes. Já ouviram falar disso? Para poder curar uma pessoa que não tem mais as bactérias amigas necessárias. Para vocês verem que eu tô começando a falar bem de bactéria, tá? Não estou nem falando de cachorro, tá? Depois a gente vai falar para os cachorros.
Se a gente não entender que as bactérias, sem elas, é impossível a vida, e essa é uma das primeiras entidades que nós vamos ter que começar a olhar com amor para o nosso corpo. Porque nós somos hóspedes e gerentes de uma infinita comunidade de vidas. Herculano Pires fala isso, que foi um dos espíritas bem estudiosos lá do século XX. Nos hindus, eles falam muito sobre isso. A filosofia Vedanta fala maravilhosamente. Allan Kardec fala isso. Leon Denis fala isso. Que a nossa alma, ela está hibernando no mineral, começa a sonhar no vegetal, acorda no animal e toma consciência no humano. Já ouviram falar dessa frase? Leon Denis, um espírita bem tradicional, que lá junto com Allan Kardec fez a fundamentação da doutrina espírita. Então, se a alma está sonhando, ela existe, ela está em potencialidades. E esses espíritos em evolução do corpo de vocês são responsabilidade de vocês. Vocês têm mais de 100 trilhões de cachorrinhos e bichinhos dentro do corpo de vocês que vocês são responsáveis para cuidar deles, tá? Tratar eles bem, com amor, com carinho. Quanto mais as células pessoais de vocês, tá? Que são também células a serviço de vocês. Elas são quase escravas da vontade de vocês. Como que nós tratamos esses espíritos? Com desprezo, se olhando no espelho e se achando feio, não desejando viver, se achando inadequado. Como é que esses espíritos se sentem, essas 30 trilhões de células, esses mais de 100 trilhões de animais, quando nós desejamos o mal para nós mesmos? Imagina a vibração que a nossa mente consciente joga no nosso corpo e como essas entidades indefesas devem se sentir. Por isso que a gente fala assim, qualquer religião, qualquer filosofia, a primeira coisa que fala, amor, ame-se, aceite-se, entenda-se perfeito e amoroso. Tenha amor por você, se aceite, se deseje bem, comece a se tratar com carinho. Qualquer filosofia que eu vou jogar para vocês vai pedir isso. É intuitivamente a gente se cuidar. E intuitivamente cuidando dessas células, como é que elas vão responder? Vocês já viram um filme chamado Quem Somos Nós? Que é um documentário. Uns 20 anos atrás eles fizeram esse documentário, mais ou menos, que fala sobre física quântica e pensamento positivo. Depois vocês procurem, tem no YouTube, tá? E lá ele fala, se olha no espelho, se ama, se deseja bem, se acha bonito. A gente vai estar mandando para as nossas células, que são, na verdade, as únicas entidades que estão coladas na gente, todas as outras estão longe da gente. A gente está preso com isso aqui. A gente vai nascer, viver e desenvolver com isso. Se a gente não poder botar boas energias, como é que vai ser? Aí, extrapolando, né? Nós já estamos agora com trilhões de consciências ali. Aí vai ter o ser espiritual. Meu Deus, me falaram que tem mais espírito que gente. E se as células também são almas, elas têm espírito. E elas morrem, são imortais. Segundo Allan Kardec, a alma é imortal. Então todas as células que morrem, elas têm os duplos, né? Que vão para o céu, não sei como é que é o processo lá. Os bactérias vão tá vivo, tem uma alma. A alma, quando morre, ela vai para um outro campo, um outro plano. Vocês calculem a quantidade de espíritos. Eu não estou falando de humanos, que a gente sabe que a Manuel falou que é de 20 para 1, né? 20 espíritos para 1 encarnado, mais ou menos. Eles falaram isso. Vocês imaginem de seres das classes inferiores? Quantidade de almas, quantidade de espíritos, de forças espirituais dessa natureza.
A André Luiz falou sobre isso. Os hindus falaram, André Luiz falou bem delicadinho, os elementais, está lá no nosso lar. Ele pediu ajuda para os elementais para ajudar a fazer um remedinho para o marido da esposa. Vocês leram o livro? O que é o elemental? São seres inferiores, não inferiores no sentido de classe, mas de cognição inferior, que cuidam de todas essas almas e essas frequências espirituais do mundo animal. E isso é poderosíssimo. É uma das forças mais poderosas que existe na Terra hoje para manipulação de saúde, é mexer com plantas, mexer com animais, mexer com as essências, mexer com essas energias. Quem sabe mexer com isso é um mago. E tem muitos magos por aí em outras denominações religiosas que não cabe a nós, que nós estamos ainda muito engatinhando nesse processo. Mas tem muita gente muito boa que sabe utilizar a energia espiritual com respeito, com amor, pedir ajuda. Pode pedir ajuda para esses animais, para esses seres, para nos ajudar no processo de cura, no processo de equilíbrio. Aí, extrapolando tudo, né, vamos voltar para a parte encarnada. Nós temos o nosso ser gigantesco aqui, cheio de trilhões de células, com parte espiritual junto com a parte de... E daí forma uma família, né? Cada um destes seres tão complexo, com tantas infinitas consciências juntando. Quando a gente junta um humano tem uma função. Juntando com mais 3, forma uma família, que é algo superlativo. Já pega a função do ser humano e joga ela para um propósito espiritual grandioso. Tanto é que a família é um dos grandes princípios filosóficos de propósito de vida, não é verdade? As mulheres querem ter filhos, os homens querem casar e ter uma família. Essa família cria um propósito de sentido de futuro e cria um dos sentimentos mais poderosos da humanidade, que é a esperança. A família é a semente da esperança. É um sentimento que quando nós estamos mais sozinhos a gente não sente muito, tá? Aí tem a comunidade, né? Uma família tem a comunidade, e nós vamos ampliando. Cada uma dessas almas, dessas famílias junto, aumentam o propósito. Né? Tem comunidades que cuidam dos animais, tem comunidades que são médicos, engenheiros, tem comunidades indígenas. Vocês podem imaginar, e cada comunidade essa junta um grupo de humanos e cria um propósito cada vez mais elevado metafisicamente. Cada pessoa é uma célula. É uma célula de um organismo muito grande. Tem a comunidade religiosa, espiritual da gente, né? Isso também cria um propósito extremamente elevado. União de entidades, né? Aí tem Sorocaba. Olha a quantidade de célulazinhas que juntam e fazem propósitos cada vez maiores. Aqui nós já temos técnicos, parte de computação, parte de medicina, engenharia, parte de tudo, né? Tem todos os tipos de atividades aqui. Então, o propósito de uma pessoa, somado com quase 1 milhão, cria uma coisa grandiosa e maravilhosa que é a nossa cidade. Aí vai para o Brasil, nosso país, ele tem uma identidade grandiosa. Esses 200 e poucos milhões de pessoas vivendo aqui criam uma identidade e um propósito único. E cada vez a gente vai escalonando esse processo até o nosso planeta, né? Vocês já ouviram falar que esse nosso planeta é vivo, né? É óbvio, ele é feito de um monte de célulazinhas. Nós somos as célulazinhas junto com os animais, com as plantas, e isso cria uma psicosfera e cria um padrão vibracional espiritual. Vocês concordam comigo? Assim como nós somos formados de 30 trilhões de células. Essas inteligências menores juntas criam a nossa consciência. Nós habitamos esse corpo. Vocês
acham que a nossa Terra tem alguma consciência superior à nossa? Provavelmente sim, tá? A gente não sabe ainda como que funcionam essas grandes consciências globais, tá? Mas sabe-se que são como se fossem emanações espirituais, com consciência tão complexa que nós individualmente não podemos entender. Tem até a teoria da Gaia, né? Já ouviram falar da teoria da Gaia? Que o planeta é uma entidade viva, inteligente. Tanto é que o James Cameron, que é um diretor bem famoso, ele fez um filme que foi o filme mais visto de todos os tempos, que é o Avatar, que o planeta era vivo, se lembra? Aquilo veio da teoria de Gaia, que é uma teoria antiga, que já vem desde lá dos hindus, os budistas, né? E agora nós mais atualmente trazendo esses conceitos, né? Para aumentar a complexidade, tá lá no Allan Kardec, tá lá na Revista Espírita, que tem vida em Júpiter, né? Disseram que Mozart mora lá, tava lá escrito, né? A mãe do Chico foi para Saturno visitar, tá lá, Cartas de uma Morta, ela foi, tá cheio de vida. Cada um desses planetas cheio de inteligências e forças espirituais que nós não temos noção. Inclusive o Sol está lá no Caminho da Luz, que Emmanuel escreveu, que diz que as grandes inteligências espirituais do nosso sistema moram no Sol. Cada planeta é vivo, não tem espaço morto no universo. E agora a Terra se torna uma célula de um sistema. Imagina a nossa Via Láctea, meus amigos. Tem 200 bilhões de estrelas, 2 a 3 trilhões de planetas, cada um desses com vida, cada um desses com complexidade. E isso tem as várias galáxias, cada uma desses pontinhos é uma galáxia. Aí forma tudo isso aqui que é o universo conhecido. Cada uma dessas luzinhas, desses pontinhos aqui, meus amigos, são galáxias em conjunto. Parece até um sistema nervoso isso aqui, né? Aí, para aumentar ainda mais a loucura que é a nossa vida, os multiversos, que cada universo faz parte de outros universos entrelaçados. A física já provou essas existências. O plano espiritual, através das comunicações, fala sobre esses múltiplos planos entrelaçados. André Luiz fala sobre isso. Isso da parte física. Depois tem os infinitos universos espirituais, meus amigos. Esse aqui é um desenho do Gustave Doré, que ele ilustrou a Divina Comédia. Vocês leram a Divina Comédia? Leiam, é muito bonito, tá? É antigo, mas é simbólico. Então, tá aqui o Dante Alighieri, junto com a Beatriz, que era a alma que ele gostava, e ele recebeu de presente de Nossa Senhora visitar o céu, tá? E aí ele tá contemplando as linhas dos anjos que ele falou que ele viu. Então, cada linha dessa é um plano de um tipo de anjo. E ele descreveu num poema que eram caminhos infinitos de planos de anjos. E lá no fundo, Deus. Aí eu vou citar André Luiz num livro chamado Evolução em Dois Mundos. Alguém leu esse livro? Leia. Ele fala que existem as grandes inteligências espirituais, que os hindus chamam de devas, e ele citou esse mesmo termo, falando que essas grandes inteligências mentalizam a existência e a vida e os espíritos. E dessas grandes inteligências eles sonham e criam infinitos universos, infinitas realidades. O que eu quero dizer com isso, meus amigos? Como eu trouxe vocês da célula aos infinitos universos. Aonde que vocês estão nessa linha? Como que vocês estão se comportando nessa teia de equilíbrio que é a vida? Nós muitas vezes temos a falsa noção
Porque nós não somos maus, nenhum de nós somos maus. Nós somos mal educados, tá? Nós aprendemos com os nossos pais e avós e bisavós e professores que eles aprenderam também de outras pessoas conceitos extremamente arraigados que precisam ser devagarinho desmontados, tá? E um deles é achar que nós humanos somos mais importantes e que nós podemos fazer o que a gente quer com a natureza, fazer o que a gente quer com esse planeta, fazer o que a gente quer com os outros, né? Até com os outros humanos nossos a gente se sente melhor, a gente quer ser um câncer, né? Eu quero dizer na minha família que eu sou mais importante, eu tenho a razão. Todo mundo vai pensar como eu na minha família. E se ninguém pensar, agora eu cancelo, né? Tá na moda, cancelamento. Vamos cancelar esse ser humano. É 8 ou 80. Ou é amiguinho, ou é um monstro que eu preciso cancelar. Tudo a ver com o que Jesus ensinou, né? De inclusão, perdão e amor infinitos, né? Então nós temos que entender a humildade. Vocês entendendo que vocês fazem parte de uma cadeia que vocês não podem compreender. Vocês não entendem a situação que vocês estão aqui. Vocês podem viver a realidade pequena e humilde e maravilhosa e única que é a vida de vocês, de uma maneira a se integrar novamente com esse sistema, com amor. A gente não pode ter uma vida plena desprezando a célula, desprezando o órgão, desprezando o sistema, desprezando os outros irmãos nossos, desprezando os animais. Vocês viram que eu não trouxe cachorrinho e gato? Nem precisou. Nem precisou. Se a célula do nosso corpo, se a bactéria do nosso corpo precisa ser respeitada e amada, e incluída, e tem um propósito, que dirá os animais que estão aqui convivendo com a gente, criados por Deus. Nós temos que entender o nosso espaço. Isso é humildade. O nosso lugar, a nossa função. Nós temos que aprender a pertencer no nosso nicho. A gente não pertence invadindo o nicho do outro. A gente não pertence ouvindo aqui falando que esse centro está fazendo coisa errada. Ou que esse centro podia ser feito diferente. Ou que você tem que vestir de um jeito diferente, você tem que ler. O que eu tenho que saber da vida do... Eu não tenho condições de controlar as minhas próprias células. Eu careço de cuidar de mim. Como é que eu tenho autoridade para falar de alguém? E é isso que Jesus falou, né? A mulher estava lá sendo apedrejada. Quem que tem pecado? Quem não tem pecado? Quem não tem problemas? Que julgue, que ataque. Ninguém, nenhum fariseu, nenhum ser humano teve a coragem de jogar uma pedra naquela mulher, porque todos nós temos problemas pessoais gigantescos para resolver. Só do corpo já está bom, tá? Quantos estão fazendo exercício certo, comendo direito, se amando? Quantos? Zero. Está todo mundo lutando para se sentir feliz, se sentir amado e se sentir bem com o corpo. Nem isso a gente consegue. E a gente vai querer falar para os outros o que eles têm que pensar, como que eles têm que agir, qual que é o estatuto que eu tenho que botar nessa casa. Chega a ser vergonhoso o padrão mental que a gente tem. A gente quer resolver o problema do outro destruído por dentro, vazio por dentro. Por isso que a nossa sociedade é tão confusa e a gente vive e parece que está tudo bem, porque a gente põe um verniz, né, no Instagram, põe um verniz social e parece que está tudo bonito lá. Só que por dentro está todo mundo assim, Senhor, o que é essa vida? O que está acontecendo? Viver é isso? Eu não quero, eu não estou bem. Está todo mundo sentindo isso. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma ilusão de construção mental. A gente não consegue nem se posicionar como ser humano, primata, descendente dos macaquinhos, irmão dos cachorrinhos, que faz parte dessa natureza que não nos pertence. Cabe a nós convivermos com respeito e entender a nossa posição. É na diversidade do jardim que encontramos a harmonia e a beleza.
Vocês querem um jardim feio? Planta tudo igual. Vocês querem um jardim doente? Põe a mesma planta. Vai vir uma praga, mata tudo. Já estudamos no colégio, vocês estudaram sobre as plantations, sobre as monoculturas que destroem o ecossistema. Aí vocês aprenderam também no colégio sobre a ecologia. Tem que olhar para o ambiente, tem que respeitar a biodiversidade. Não é isso que vocês aprenderam? Se isso com a parte física tem que ser respeitado, vocês imaginam a parte espiritual? Como é que eu posso dizer que ser espírita kardecista é a solução para o nosso planeta? Eu pego todo mundo, faço um Ctrl+C, Ctrl+V e crio 8 bilhões de kardecistas. Deus nos salve disso. Nós ia entrar em colapso, eu acho que a nossa humanidade ia implodir, tá? Graças a Deus tem budistas, evangélicos, católicos, pessoas ateus que estão buscando outras formas de entender a vida, porque é na diversidade dos pensamentos e das funções que a complexidade social se organiza. Uma floresta saudável precisa de muitos organismos diferentes em equilíbrio. Uma sociedade saudável precisa que cada um seja diferente. Precisa disso. Vocês precisam ser originais. Vocês precisam ser vocês e viver a expressão da alma de vocês com todo o coração. Ah, mas não é importante. É tão importante que você não consegue imaginar. Você se amar, se respeitar, viver no teu padrão, viver a sua verdade com amor e humildade, respeitando os outros, você vai ser uma fonte de equilíbrio biológico. Para pequenas criaturas como nós, a vastidão é suportável somente pelo amor. E o que é o fio que une a célula, o tecido, o órgão, o sistema, o corpo, a família? É o amor. O amor é o olhar de Deus. Sabe o que é amor no Velho Testamento? Ame a Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua força, de toda a tua capacidade e ao próximo como a ti mesmo. Está lá. Primeiro mandamento do Velho Testamento. Depois Jesus colocou, ame ao próximo como a ti mesmo, como eu vos amei. Sabe o que é amor para um judeu? Alguém sabe? É o olhar para essa pessoa e falar, Deus está ali. Eu olho para você e falo, Deus está ali. Deus criou esse espírito, Deus criou essa pessoa na perfeição dele, e ele tem um propósito para essa pessoa que eu não tenho condições de trabalhar. Por isso eu vou amá-lo. Amá-lo é respeitá-lo, entendê-lo, deixá-lo viver a sua própria vida. Olhar para ele com amor é deixar a pessoa ser quem ela é. Isso está no Velho Testamento. Eu não estou inventando, tá lá. Chama-se Hesed, que é a graça, que é o amor de Deus. A gente acha que o amor, a gente importou muito dos romanos, dos gregos, que é um amor latino, né? Eu amo, depois eu não amo mais, né? A gente tem um amor mais ligado à parte erótica, sensual. O amor da igreja, o amor que Jesus trouxe, é um amor de olhar incondicional de respeito àquela pessoa e à individualidade dela, mesmo que ela pense totalmente diferente de você. Mesmo que ela te bata, mesmo que ela queira a tua morte, mesmo que ela não goste de você. Está lá. Perdoa 70 vezes 7. Ame os seus inimigos. Está lá escrito. No Novo Testamento, Jesus falou. O orgulho divide os homens. A humildade os une. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. É pela humildade que nós vamos nos ligar a Deus. E é com o orgulho que nós vamos destruir as nossas sociedades. Humildade é sinônimo de sabedoria, de conhecimento, que é sinônimo de generosidade, maturidade e humildade. Então, quando você entende todo esse sistema, você vai se tornando sábio. Você vai conhecendo o que é a biologia. Você vai se tornando generoso, você vai ficando maduro e você vai aprendendo esse mecanismo de troca que é a humildade. Não é necessário melhorar a aparência, aumentar o salto do sapato, levantar mais o nariz, precisamos diminuir o barulho, caminhar mais devagar, prestar atenção em quem chega, baixar as nossas cabeças.
colocar a humildade. Somos grandes, essa frase eu quero que vocês guardem, tá? Isso é a mensagem para vocês. Vocês são grandes quando vocês são pequenos, tá? Quando vocês cuidam de vocês e são vocês e procuram contribuir com todo o coração de vocês para a vida pessoal, vocês são grandes aos olhos de Deus, tá bom? Seja humilde em todas as suas atitudes e ações. A humildade permite ver o outro como irmão e entender que todos somos aprendizes nessa jornada. Tem o Herbert Hellinger que falou sobre constelação familiar, né? Ele é um autor bem controverso, mas ele tem umas coisas boas. Sou grande quando assumo o meu lugar de pequeno, né? Ele pegou um conceito antigo. Nós temos aqui a pirâmide de Gizé, a maior estrutura, né, de pedra lá criada. Qual que é a pedra mais importante? Essa ou aquela lá em cima? Além disso, tem mais uns 30, 40 metros de fundação de pedra. A pedra que está lá escondida, ninguém olha, ninguém tira foto, ninguém gosta. Essa pedra lá de baixo, ela fundamenta a pedra que está em cima. E na vida de vocês, principalmente do cristão e do cristão que vive o cristianismo, vocês já estão sabendo, né? Muitos de vocês já estão vivendo mais que eu. Nós somos a pedra de base, tá, meus amigos? Nós não vamos aparecer, não vamos receber elogios, não vamos receber gratidão, nós vamos receber olhar. Se nós não nos valorizarmos e não dermos o nosso valor necessário, nós não vamos receber da sociedade. E se a gente não receber daquilo, a gente não pode definhar. Nós somos a nossa própria fonte de força, porque Deus nos sustenta. Que ninguém te faça duvidar. Cuida da tua raridade, como a flor mais preciosa da tua árvore. Tu és o sonho de todos os teus antepassados. Guarda isso também. Desde aquela primeira célula primordial que surgiu há 3 bilhões e 500 milhões de anos, a vida ela está sendo passada por uma tochinha. Cada reprodução, cada animalzinho que se reproduziu por 3 bilhões e 500 milhões de anos, eles lutaram para sobreviver, para entregar o corpo de vocês. Vocês são o sonho de infinitos bilhões e trilhões de animais e seres que viveram, morreram e se sacrificaram para que a humanidade chegasse aonde chegou. Vocês são o sonho. Se tivesse os avós de vocês, os bisavós, eu garanto que eles... Nossa, tem luz elétrica, tem água quente, tem comida limpa, ninguém tem diarreia quando come. Não. Vocês estão vivendo mais de 40 anos? Estamos. Tem médico, tem remédio? Tem tudo. Meu Deus, que maravilha que é esse planeta. Vocês nem pensam nisso, né? Imagina um bisavô da gente vindo ver a vida de vocês, ele estaria exultante de alegria. Vocês são um sucesso. A humildade é o ingrediente indefinível e oculto, sem o qual o pão da vida amarga na boca. Amealhar recursos, dinheiro, né? Mancheias, se não dispõe a usá-los edificando o conforto e a alegria dos outros, na convicção de que todos os bens pertencem a Deus. Nós somos grandes quando somos pequenos. E no cristianismo eu vou acrescentar, nós temos aquilo que a gente dá. E quando a gente serve o próximo e faz aquela pessoa ter aquela identidade dela e respeitar ela, nós criamos a harmonia da humildade. E é isso que é o poder do cristianismo, meus amigos. Isso que Jesus veio falar para nós. Bom, vocês são uma formiguinha. Chico falava que ele era uma formiguinha. Vocês são uma formiguinha. Graças a Deus. Imagina se vocês fossem muito poderosos. Você fosse um Lula, um Bolsonaro ou um Trump. Vocês calculam a responsabilidade espiritual que esses espíritos têm? Ah, mas ninguém se importa comigo. Graças a Deus. Ninguém quer me escutar. Melhor ainda. Ninguém quer saber de mim. Jesus, eu já estou próximo. Ninguém quer saber de ti, não vai ter nenhum obsessor mais. Vai embora daqui. Vocês têm noção que quanto mais sozinhos, isolados, na simplicidade de vocês, mais ligados a Deus vocês estão, mais próximos dessas frequências mais leves. E esse é o nosso caminho.
é junto, mas cada um individual, não em nossa individualidade. Agradeço muito a vocês pela oportunidade de falar e dizer que eu ainda não cheguei nos cachorrinhos, tá? Mas na próxima eu chego. Mas aqui eu quis dizer que a vida de uma simples bactéria, ela é tão importante e maravilhosa como a vida de vocês. E nós entendermos isso é entender o olhar, a face e o coração de Deus. Muito obrigado, tá, meus amigos? Fiquem com Deus. Nós vamos agradecer a Deus e a Jesus Cristo por ter colocado na nossa vida tantas almas maravilhosas que nos mostraram o caminho da humildade, do amor, do serviço. O patriarca dessa casa, que é o São Francisco, descobriu que o amor pela natureza e pelos animais era o caminho mais próximo de chegar a Deus. E ele estava com toda a razão. A natureza é a expressão do amor de Deus. Cada alma, cada ser vivo é uma bênção e um tesouro para nós cuidarmos e amar. Que nós possamos também aprender a nos amar, assim como a gente está aprendendo a amar os outros. Que assim seja.